Seja bem-vindo à minha apresentação sobre o terceiro estágio curricular obrigatório da Faculdade de Licenciatura em Educação Especial. Eu me chamo Kelly Padilha Brits, estou no 7º semestre da faculdade. Apresento a vocês o meu trabalho, tendo como área de concentração metodologia e como tema a metodologia e inclusão escolar. Como justificativa do trabalho, apresento continuar as vivências em estágios anteriores, unindo a teoria, pesquisa e extensão, o qual, já que esse é o terceiro estágio sendo executado, dar um segmento, uma continuação aos estágios anteriores, a observação inicial para a prática fundamentada em aprendizados teóricos e novos métodos, e o desenvolvimento de habilidades como educador, futura educadora, focando tanto em planejamento como execução e avaliação de atividades específicas. Como objetivo geral, temos a realização da regência, em si, observação, em uma sala de recursos multifuncionais, pois entre as opções de fazer em uma instituição especializada ou em uma sala de recursos, eu optei pela segunda opção, por ser mais viável à minha atual realidade aqui no Rio Grande do Sul, pelas instituições serem um pouco mais burocráticas, consegui a opção de realizar em uma sala de recursos multifuncionais. Um dos objetivos também é a abordagem das metodologias de ensino e inclusão de alunos com necessidades especiais, o qual eu foquei principalmente em tecnologia assistiva, afinal todo recurso novo implementado é uma tecnologia assistiva, e ter também um panorama das vivências adquiridas ao longo desse estágio. Como fundamentação teórica, resumidamente, trouxe alguns tópicos, como o novo paradigma educativo. Por que isso? Porque a educação veio para trazer esse choque, essa nova visão de educação, o qual teve o objetivo de modificar as instituições para poder responder à diversidade, de acordo com Pereira, e os valores de igualdade de oportunidade, equalidade educativa, diversidade cultural, cooperação e interajuda. Porque até então estávamos acostumados com os modelos tradicionais, com os métodos onde o professor era uma figura de autoridade, o qual ele só obtinha o conhecimento e transmitia para os alunos memorizarem. Não sendo muito abrangente a totalidade de alunos e suas diversidades, afinal era uma predominância de aula expositiva, a qual nem sempre um aluno com alguma necessidade especial e específica vai conseguir acompanhar esse método. Por isso que Myers e Jones diziam que já havia uma necessidade de métodos ativos para a afetiva aprendizagem. Só que, na nossa era na qual vivemos, temos desafios e oportunidades na nossa era digital. Já que a gente tem uma grande facilidade a acesso à informação e à internet, como filtrar tudo isso que chega, como repassar o conhecimento correto aos alunos. Aos alunos educandos numa sala regular, isso já é uma dificuldade, um grande desafio que os professores têm enfrentado. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia ela pode vir para flexibilizar a aprendizagem, trazer um pouquinho mais dessa parte da realidade dos alunos, os quais sempre gostam de estar ligados e antenados nas redes, estarem nessa rede virtual, o quanto isso pode ser auxílio, um amigo do professor durante as suas aulas, o seu planejamento, assim como pode auxiliar os alunos que estão incluídos em sua sala. E é claro que a gente não pode esquecer que cada inclusão é uma conquista diária, incluso além da presença física, envolvendo a adaptação contínua, já dizia Facion. A metodologia. Por que eu escolhi esse tema? Metodologia de ensino e inclusão. Eu escolhi muito pela relevância desse assunto que tem em sala de aula, porque tudo envolve a metodologia, como o professor ministra a sua aula, de que forma ele vai conseguir atingir os seus objetivos, o seu planejamento, através de que forma que ele vai conseguir fazer isso, por qual tipo de metodologia, se vai ser um modelo mais tradicional, que é o que nós temos em grande maioria
ainda na década de hoje, e como que a inclusão é feita. Afinal, a gente a gente fala muito do termo de inclusão, mas a gente quer a integração desse aluno, que ele faça parte realmente, não seja só um número em uma turma. Já dizia Rodrigues que a educação inclusiva é uma ruptura com uma escola tradicional. Por isso que trago como área de concentração metodologia de ensino e inclusão. Adiante, fala um pouquinho sobre a observação. Eu realizei na Escola Municipal de Educação Margarida Pardelhas, em Santo Ângelo, aqui no Rio Grande do Sul. No ano passado, a escola não tinha sala de recursos, tanto que eu realizei meu estágio lá, só que a sala de recursos ela era ocupada como uma sala de depósitos, basicamente, onde tinha poucos materiais, porque a professora que ocupava o cargo de educador especial acabou pedindo exoneração e a sala ficou abandonada. E quando eu entrei em contato novamente para ver a situação, uma nova professora nesse ano foi admitida e ela prontamente se ofereceu para me ajudar no estágio, para ser minha supervisora. Então eu consegui realizar durante esses meses, de forma intercalada, a observação e a regência. Com esse aluno, Gabriel Henrique, que ele é um menino que tem CID 54, um aluno cego, completamente cego, que tem 16 anos e frequenta o 9º ano. Ele já tem uma idade um pouquinho mais avançada e ainda estava em processo de alfabetização, basicamente. Planos de aula. Eu fiz alguns planos de aula, o qual eu imaginava que iria ocupar todos, mas eu acabei excluindo boa parte por conta... É aquela coisa, é um imprevisto. Como eu achei que 20 horas e basicamente 20 dias que eu iria acompanhar ele, eu, na minha cabeça, tinha planejado quase que um plano de aula para cada dia. Só que o aprendizado dele é bem mais lento. Ficou de acordo que eu ficaria com os períodos de matemática e de ciências, os 2 últimos das sextas-feiras. Primeiro eu fazia a aula de matemática com ele e depois a aula de ciências. E tudo isso foi de acordado com os professores, me falaram quais eram as dificuldades, o que eles gostariam de ver de avanço no aluno. Então, em matemática com ele eu trabalhei o basicão. Números naturais, inteiros, racionais. Depois eu avancei para operações básicas com números naturais, mais, menos. Aos poucos fui avançando para multiplicação e divisão de números naturais. Ele apresentava muita dificuldade em lembrar como que se fazia, confundia os métodos da multiplicação com a divisão, de que momento ele deveria somar, em que momento ele tinha que diminuir, que tirar. A noção de dinheiro, de valor, tudo era muito, muito pouco. E aos poucos a gente foi avançando. Tanto nessa questão eu também trouxe algumas aulas só com problemas matemáticos do cotidiano, envolvendo dinheiro, se ele fosse comprar algo na vendinha que tinha da escola, quanto que ele gastaria. Projetos assim que fomos fazendo. Depois, para acompanhar um pouquinho o nível da turma, eu falei rapidamente sobre as frações com ele e, incrivelmente, assim, que ele já tinha pegado o conceito de dividir, foi mais fácil do que eu imaginava. E, por fim, em matemática, nós estudamos sobre os conjuntos numéricos, sobre os símbolos de pertence, não pertence e tudo com um material adaptado. Em ciências, foi um processo ainda mais cauteloso, porque tinha muito conceito. E no momento que ele conseguia, na aula, prestava atenção, participava, na outra semana ele já esquecia.
Então, os meus planos e da professora que nós tínhamos para trabalhar com ele em ciências foram cortados mais do que pela metade. Nós focamos mais sobre a estrutura e função das células, sobre a membrana celular e transporte, sobre divisão celular, DNA e síntese de proteínas. E basicamente foi isso. Foi a parte genética, parte celular que nós estudamos. Era um conteúdo no qual estava congruente com a turma, mas que nós ficamos muito mais tempo trabalhando isso, achando meios de trazer materiais adaptados. Inclusive, temos alguns exemplos logo em seguida de alguns materiais que foram adaptados. E então, passo a falar um pouquinho sobre como que foi essa vivência do estágio, meio que já dei uma prévia de como funcionaram as aulas, a regência com ele, durante as observações com a professora Jaine, eram sempre focadas em temas, algo temático, algo que eu senti falta um pouquinho, que eu vou falar mais para frente, foi de ter uma comunicação entre os professores e ela, para saber o que o aluno poderia desenvolver. Por exemplo, em algumas observações, tinham muitas atividades sobre encaixar figuras em alto relevo, que de certa forma não iria acrescentar em muita coisa, ao meu ver, para o conhecimento geral dele ou para sequer conseguir um pouquinho mais de sua alfabetização. Mas enfim, minha experiência no estágio, eu iniciei em março, 19 de março, se não me engano, e terminei mês passado, em junho, porque às terças-feiras eu realizava a observação e nas sextas a regência. De tarde, na parte de tarde da terça-feira, da 1h30 até as 3h30 acompanhava, e de manhã das 9h30 às 11h30. Assim, totalizando 2 horas só na primeira e na última, que eu realizei 1 hora para que pudéssemos ter aquele início e uma despedida, de certa forma. Então, eu acompanhei o aluno Gabriel Henrique da Silva, 16 anos, com síndrome H54, completamente cego. O início foi em março, monitoria nas sextas, terça, observação. Alguns dos desafios enfrentados foi que eu consegui esse horário com um aluno nas sextas-feiras para fazer essa regência, porque ele não tinha monitora. Ele tinha monitora, mas só por um certo período. A partir das 10h30 ele ficava sozinho, e aí os professores que auxiliavam ele. Então, nessa parte onde os professores precisavam auxiliar ele, eu tomei conta, basicamente. Foram várias as realizações das observações, como a avaliação de diagnóstico, muitas atividades referentes à data comemorativa, como Dia das Crianças, gincanas, Páscoa. Mas em alguns momentos também eram realizadas provas, avaliações, como conseguir participar em algumas, como química e matemática. E bastante atividade sensorial. E na regência, foi esse acompanhamento nas aulas de química e biologia, que eu já me adiantei. Inclusive, na sala também tinha um aluno com TEA, só que esse aluno tinha monitora o tempo todo. Então, eu preferi focar com o Gabriel, Todos os professores recomendaram que fosse com ele a princípio, porque tinha essa questão da monitoria. Mas trouxe trabalho a todos, inclusive para ele. O que foi interessante foi os professores perceberem que com materiais simples, como o papelão, já dava para você criar algo novo, uma tecnologia assistiva, que muitos nem ouviram falar nesse termo. E
E toda aula tinha a criação de algum material para ele. Era com material dourado, era com modelo tátil de papelão, com massinha biscuit. E aí outros professores foram começando a me procurar para como que eu poderia auxiliar, o que eles poderiam fazer para auxiliar na matéria deles. Então, foi algo bem interessante. Foram produzidos mapas para geografia, história. Foi algo bem interessante mesmo. E, de certa forma, foi feita a inclusão efetiva do aluno nas atividades em sala de aula, até porque conseguimos realizar um trabalho em grupo, onde ele foi incluído em um grupo e era nítido, perceptível a felicidade dele de estar envolvido com os colegas, de poder se sentir aluno, ser pertencente. Foi perceptível a mudança dele nesse meio ano. Os professores perceberam a mudança. O próprio aluno ficava impressionado. Ele dizia: prof, como que a senhora fez isso? Né? E foi muito gratificante. Acho que de todos os estágios que fiz até agora, esse foi, de longe, disparado, o mais cansativo, mas o mais recompensador de ver tanta evolução, que às vezes parecia um pouquinho estagnado, porque tinha pensado em tanta coisa para fazer, e aí quando eu comecei a perceber, meu Deus, o plano que eu tinha para essa aula se alongou por 3 aulas, e agora? Só que no final não era a rapidez com que ele aprendia, mas ele aprendeu, ele tem o conhecimento, ele se sentiu parte, ele estava inteirado dos assuntos que os seus colegas estavam, não era a par, não estava sozinho, não estava sendo ignorado, muito pelo contrário. E esse movimento fez com que mais professores o enxergassem como aluno. Então eu saí muito satisfeita. Creio que todos os objetivos foram cumpridos com êxito. E, para finalizar o trabalho, tenho referências que realmente dessa forma, nesse momento, como foi uma continuação dos estágios 1 e 2, em ambos eu gostei muito de trabalhar com questão de metodologia e inclusão. Eu utilizei bem poucas referências porque tinham basicamente tudo que eu precisava para esse trabalho. E agradeço muito pela atenção. E até o próximo.